Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Vamos para a aula 3 de Cálculo de Limites Trigonométricos. Nesta videoaula, veremos como calcular os seguintes limites. O primeiro, limite quando x tende a π sobre 2 de π menos 2x vezes tangente de x. E o limite 2, que é o limite quando x tende a π sobre 2, de 1 menos seno de x, vezes 1 menos cosseno de x, dividido por seno ao quadrado de 2x. Antes de apresentar a resolução desses limites, convido a todos a inscrever no canal Fatos Matemáticos, acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades e deixar o seu comentário com relação a esta videoaula. Vamos então para a resolução dos limites. No limite 1, temos limite quando x tende a π sobre 2, de π menos 2x vezes tangente de x. Usando o fato que tangente de x é seno sobre cosseno, vamos ter o limite quando x tende a π sobre 2, de π menos 2x, vezes seno de x dividido por cosseno de x. O próximo passo é fazer a mudança de variável. Eu vou chamar u igual a 2 menos u menos 2x. De modo que o 2x é π menos u. Passando o 2 dividindo, vamos ter que x é π sobre 2 menos u sobre 2. Agora, observe que se x tende a π sobre 2, observando aqui, tá? Então, o 2x vai tender a π, o u vai tender a zero. Assim, denotando por L o limite que queremos calcular, teremos então que L, tá, vai ser igual a limite, quando u tende a zero, de u vezes seno. No lugar do x eu coloco π sobre 2 menos u sobre 2. E no lugar, aqui também, dentro do cosseno, eu ponho π sobre 2 menos u sobre 2. Mas, da trigonometria, o seno de π sobre 2 menos u sobre 2 é cosseno de u sobre 2. E o cosseno de π sobre 2 menos u sobre 2 é seno de u sobre 2. Agora, eu irei multiplicar por 2 e dividir por 2 aqui no numerador. Isso não altera o limite. Teremos, então, limite quando u tende a zero, de 2u sobre 2, dividido por seno de u sobre 2, e vezes cosseno de u sobre 2. Vamos separar agora em dois limites. Esse 2 eu posso tirar do limite, vai ficar limite quando u tende a zero, de u sobre 2, seno de u sobre 2, vezes o limite quando u tende a zero, de cosseno de u sobre 2. Já vimos em aulas anteriores que esse aqui é o limite trigonométrico fundamental e o seu valor é 1. Vezes o 2 de fora, temos 2. Quando o meu u tende a zero, vamos ter cosseno de zero, que é 1. Tá? Então, a resposta é 2 vezes 1 vezes cosseno de zero, que é igual a 2. Então, está resolvido o primeiro limite. Vamos para o limite 2. Limite de 1 menos seno de x, vezes 1 menos cosseno de x, dividido por seno ao quadrado de 2x, quando x tende a π sobre 2. Vou denotar por L esse limite, e o valor de L é que queremos determinar. Bom, eu irei fazer as seguintes transformações aqui, uns truques trigonométricos. Vou multiplicar por 1 mais seno de x no numerador, e dividir por 1 mais seno de x no denominador. Também vou multiplicar por 1 mais cosseno de x e dividir por 1 mais cosseno de x. Mas, aqui,
fica no formato de a menos b vezes a mais b, ou seja, é diferença de quadrados. Então, vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x. Aqui também vai ter o formato 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x. É diferença de quadrados também. 1 menos cosseno ao quadrado de x. Vamos também usar da trigonometria que seno de 2x é 2 seno de x cosseno de x. Tudo isso ao quadrado. E aqui embaixo eu deixo indicado. Aparentemente parece que o limite ficou mais complexo, mas não. Esse é o caminho que irá resolver esse limite. Bom, usando agora o fato que 1 menos seno ao quadrado de x é igual a cosseno ao quadrado, 1 menos cosseno ao quadrado de x é seno ao quadrado de x, e distribuindo esse quadrado aqui, vamos ter 4 seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Cancelamos, tá? Aqui é o limite quando x tende a π sobre 2. Esse 4 no denominador pode tirar do limite, vai ficar 1/4 do limite quando x tende a π sobre 2, de 1 dividido por 1 mais seno de x, vezes 1 mais cosseno de x. Fazendo o x tender a π sobre 2, aqui vai tender a 1, aqui vai tender a 0, porque cosseno de π sobre 2 é 0. Então, teremos 1/4 vezes 1 dividido por 1 mais 1, vezes 1 mais 0, aqui no denominador. Então, teremos 1/8. Está aí, então, dois limites trigonométricos resolvidos passo a passo no canal Fatos Matemáticos.